Você já se perguntou quem foi a esposa de Caim? Esse mistério intrigante tem despertado curiosidade e fascínio ao longo dos séculos. Prepare-se para descobrir revelações surpreendentes sobre uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia. No vasto universo das histórias bíblicas, poucas questões geram tanto debate quanto a identidade da esposa de Caim. A Bíblia nos conta que Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, teve uma esposa, mas não menciona de onde ela veio ou quem ela era. Essa lacuna nas Escrituras tem levado estudiosos e curiosos a formular teorias e hipóteses ao longo dos anos. Neste vídeo, exploraremos diferentes perspectivas sobre esse mistério, analisando textos bíblicos e apócrifos, além de considerações teológicas que têm sido discutidas ao longo dos tempos. Vamos desvendar juntos esse enigma fascinante. A história de Caim começa no livro de Gênesis, onde ele e seu irmão Abel são mencionados como os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Após o trágico evento em que Caim mata Abel, ele é banido por Deus e se estabelece na terra de Nod, a leste do Éden. É aqui que surge a pergunta: quem poderia ser a esposa de Caim? Alguns teólogos sugerem que Caim se casou com uma de suas irmãs. No contexto bíblico, é plausível, dado que Adão e Eva teriam tido muitos filhos e filhas para povoar a terra. No entanto, essa teoria levanta questões sobre consanguinidade e as leis morais que posteriormente seriam estabelecidas. Seguindo a linha de raciocínio de que a esposa de Caim poderia ser uma de suas irmãs, precisamos considerar o contexto cultural e histórico da época. No início da humanidade, segundo a narrativa bíblica, havia uma necessidade prática de casamentos intrafamiliares para garantir a sobrevivência e multiplicação da espécie. Ainda assim, a ausência de registros específicos sobre esses eventos no livro de Gênesis deixa margem para interpretações variadas. Outra perspectiva que vale a pena explorar é a presença de outras linhagens humanas criadas por Deus. Alguns estudiosos especulam que poderia haver outros humanos fora do Jardim do Éden, criados paralelamente a Adão e Eva, mas não mencionados explicitamente na Bíblia. Essa teoria poderia explicar a existência de um grupo maior de pessoas com quem Caim pudesse ter se casado. Apesar de intrigante, essa hipótese não encontra suporte direto nos textos bíblicos canônicos, mas convida à reflexão sobre os limites e propósitos do relato bíblico. Neste ponto, vale a pena perguntar: você acredita que a narrativa de Caim e sua esposa influencia a forma como entendemos as origens da humanidade? Explorando mais a fundo a teoria das outras linhagens humanas, podemos recorrer a alguns textos apócrifos e tradições rabínicas que tentam preencher as lacunas deixadas pela narrativa bíblica. Um exemplo é o livro de Jasher, um texto antigo que, embora não seja considerado canônico, menciona que Caim tomou Auã, sua irmã, como esposa. Esse tipo de relato, mesmo fora do cânone oficial, oferece uma visão alternativa que tem sido debatida por estudiosos ao longo dos tempos. Outro aspecto interessante é a análise simbólica e teológica da história. Caim representa o início de uma civilização separada da linhagem de Abel, o que pode ser interpretado como um arquétipo de sociedades humanas que se desenvolvem à margem dos desígnios divinos. A figura da sua esposa, então, torna-se um símbolo da continuidade da humanidade, mesmo após a transgressão e o banimento de Caim. Essa leitura nos convida a refletir sobre os temas de redenção e reconstrução presentes nas narrativas bíblicas. A complexidade da história de Caim e sua esposa também nos leva a questionar como histórias semelhantes em outras culturas e religiões abordam temas de origem e moralidade. Será que essas narrativas também lidam com enigmas não resolvidos? E como elas influenciam o pensamento contemporâneo sobre ética e genealogia? Agora,
vamos considerar a influência das interpretações teológicas ao longo da história. As discussões sobre a esposa de Caim não são apenas uma curiosidade histórica, mas refletem preocupações teológicas profundas sobre a natureza da humanidade e a revelação divina. A Igreja, ao longo dos séculos, teve que lidar com perguntas difíceis que surgem de textos bíblicos ambíguos, muitas vezes recorrendo a uma combinação de escritura, tradição e razão para formular respostas. Durante a Idade Média, por exemplo, estudiosos como Santo Agostinho e Tomás de Aquino propuseram que a narrativa de Gênesis devia ser lida de forma alegórica além de literal, sugerindo que havia lições morais e espirituais mais profundas a serem extraídas do texto. Para esses pensadores, a figura da esposa de Caim poderia simbolizar a própria busca da humanidade por redenção e relacionamento com Deus, mesmo após a queda. A dúvida sobre a identidade da esposa de Caim também nos convida a refletir sobre como a Bíblia aborda a questão da linhagem e da herança espiritual. As genealogias bíblicas, embora frequentemente vistas como listas de nomes, são na verdade narrativas que conectam histórias de fé, traição e redenção, mostrando como Deus trabalha através de gerações para cumprir seus propósitos. À medida que seguimos explorando, pergunto a você: como essas interpretações históricas e teológicas influenciam sua visão da Bíblia como um texto religioso e histórico? Avançando na exploração sobre a esposa de Caim, precisamos abordar as consequências culturais e sociais das interpretações tradicionais e contemporâneas dessa narrativa. Na cultura popular, o mistério em torno da esposa de Caim inspirou inúmeras obras de ficção, literatura e cinema que frequentemente utilizam essa história como pano de fundo para temas de mistério, intriga e revelação. Por outro lado, no campo acadêmico, os estudos bíblicos modernos frequentemente aplicam métodos históricos críticos e literários para entender o contexto original desses textos. Isso inclui examinar manuscritos antigos, tradições orais e contextos sociais do período em que Gênesis foi escrito. Ao fazer isso, os estudiosos tentam discernir não apenas quem poderia ter sido a esposa de Caim, mas também o que essa narrativa pode nos dizer sobre as crenças e valores das primeiras comunidades israelitas. Além disso, a história de Caim e sua esposa também levanta questões sobre a interpretação da moral e da ética na Bíblia. A relação de Caim com sua esposa e todo o contexto de seu banimento pode ser visto como um estudo de caso sobre o tema do perdão e da graça divina. Mesmo após o grande pecado de Caim, Deus permite que ele construa uma vida e uma família, sugerindo possibilidades de redenção e esperança. Nesse contexto, é interessante refletir de que forma essas histórias antigas continuam a impactar nossa compreensão da moralidade e da justiça nos dias de hoje. E como elas podem nos ajudar a lidar com questões éticas contemporâneas. Continuando nossa análise, vamos considerar como a narrativa da esposa de Caim se encaixa no grande arco das histórias bíblicas de redenção e providência. A Bíblia está repleta de narrativas sobre pessoas que, apesar de seus erros e transgressões, encontram um caminho de volta à graça através de suas ações e da misericórdia divina. Caim, na sua condição de exilado, inicia uma nova linhagem humana, o que levanta questões sobre a continuidade da graça de Deus, mesmo em meio à transgressão. A figura da esposa de Caim, não mencionada detalhadamente, nos faz ponderar sobre os papéis não contados de muitas mulheres na Bíblia. Muitas vezes, são as figuras menos mencionadas que desempenham papéis cruciais nos eventos que moldam a história divina. Este silêncio sobre a esposa de Caim
pode ser interpretado como uma chamada à imaginação e à investigação teológica, desafiando-nos a buscar o propósito maior em narrativas fragmentadas. Essa lacuna nas Escrituras também nos oferece uma oportunidade de refletir sobre as histórias não contadas ao longo da história humana. Quantas outras narrativas, tanto no contexto bíblico quanto na história secular, permanecem na periferia, esperando para serem descobertas e compreendidas em sua totalidade? A esposa de Caim pode simbolizar todas aquelas vozes silenciosas que, embora não ouvidas, moldam de forma significativa o curso da história. Nesse sentido, convido você a refletir. Como podemos aplicar o aprendizado das histórias bíblicas para valorizar as vozes não contadas e os papéis não reconhecidos em nossas próprias vidas e na sociedade atual? Prosseguindo em nossa jornada, exploramos agora a relevância da história de Caim e sua esposa nas tradições de interpretação bíblica ao longo dos séculos. Desde o judaísmo rabínico até o cristianismo moderno, a história de Caim tem sido uma fonte rica de lições sobre moralidade, justiça e a complexidade do coração humano. A esposa de Caim, por estar cercada de mistério, se torna um ponto de partida para diversos ensinamentos sobre a vida em sociedade e a importância dos relacionamentos. No judaísmo, por exemplo, o Talmud e outros textos rabínicos frequentemente oferecem comentários e histórias adicionais que buscam esclarecer ou expandir as narrativas bíblicas. Esses escritos sugerem que a união de Caim e sua esposa representa a resiliência e a continuidade da vida, mesmo diante de grandes adversidades e erros pessoais. É uma mensagem de esperança e renovação, aspectos essenciais nas tradições espirituais. No cristianismo, o simbolismo é igualmente poderoso. A Bíblia apresenta temas recorrentes de pecado e redenção, onde Caim é frequentemente associado à ideia de desobediência e suas consequências. No entanto, mesmo após cometer fratricídio, Caim é protegido por Deus com um sinal que evita que ele seja morto por outros. Essa proteção divina é um poderoso lembrete da graça e da misericórdia que transcendem a justiça terrena. A esposa de Caim, nesse contexto, se torna um símbolo de continuidade e possibilidade de retorno ao caminho da retidão. Refletindo sobre isso, nos perguntamos: como essas interpretações e lições de resiliência e esperança podem ser aplicadas em nossas vidas pessoais, especialmente quando enfrentamos desafios e falhas? Ao mergulharmos mais fundo na simbologia da esposa de Caim, podemos explorar como essa narrativa ecoa em temas universais de redenção e renascimento que permeiam diversas culturas e religiões. Em muitas tradições, a ideia de começar de novo após uma grande falha é central para o desenvolvimento espiritual e moral. Assim, a história de Caim e sua esposa não é apenas uma antiga narrativa bíblica, mas um paradigma que ressoa na experiência humana coletiva de falhar, aprender e progredir. Comparando com outras tradições culturais, vemos que muitas mitologias incluem histórias de figuras que, após cometerem erros significativos, recebem uma segunda chance. Essas narrativas frequentemente enfatizam a importância do arrependimento sincero e do compromisso renovado com o bem. A esposa de Caim, então, pode ser vista como um catalisador desse processo de renovação, simbolizando o novo começo e a esperança na restauração das relações e da ordem social. Além disso, a história nos incita a considerar a importância das relações interpessoais e da família como pilares de reconstrução e continuidade. Na narrativa bíblica, a união de Caim com sua esposa e a subsequente fundação de uma cidade indicam a transição da vida errante de Caim para a criação de uma nova comunidade, sublinhando a capacidade de transformação que cada indivíduo possui.
No mundo contemporâneo, essas lições se tornam ainda mais relevantes. Em um ambiente onde erros são frequentemente amplificados, a narrativa de Caim e sua esposa nos lembra do valor do perdão e da oportunidade de recomeçar. Como podemos, então, aplicar essas lições em nossas interações diárias e nas estruturas sociais atuais, promovendo uma cultura de compreensão e crescimento? Continuando nossa reflexão, a narrativa de Caim e sua esposa nos permite explorar a noção de responsabilidade coletiva e pessoal no panorama das histórias bíblicas. A história de Caim é um exemplo clássico de como ações individuais podem ter um impacto duradouro nas gerações subsequentes. Sua transgressão e o subsequente exílio não apenas afetaram sua própria vida, mas também a vida daqueles que vieram depois dele, incluindo sua esposa e descendentes. A esposa de Caim, embora enigmática, simboliza o papel crucial das parcerias e alianças na construção de uma nova vida e sociedade. Através de sua união, eles representam o potencial de transformação e o poder de começar de novo, sublinhando a importância do apoio mútuo em tempos difíceis. Essa dinâmica é frequentemente vista em narrativas bíblicas, onde as relações interpessoais servem como o alicerce para a renovação e a construção de novas comunidades. Além disso, a cidade fundada por Caim, chamada Enoque, segundo a tradição, marca o início da civilização, simbolizando o progresso humano mesmo após uma grande queda. Isso nos leva a questionar o conceito de progresso. É possível que o verdadeiro avanço humano resida não apenas na correção dos erros passados, mas também na capacidade de aprender com eles e de criar estruturas sociais mais justas e compassivas. Essas reflexões nos convidam a considerar como nossas próprias vidas e sociedades podem se beneficiar de uma compreensão mais profunda das lições de redenção e reconstrução. Perguntamos então, como podemos usar essas lições para fomentar uma cultura que valoriza a segunda chance e a reconciliação, tanto em nível pessoal quanto coletivo? Concluindo nossa análise sobre a história de Caim e sua esposa, chegamos a um ponto em que podemos sintetizar as lições centrais desta narrativa antiga e sua relevância nos tempos modernos. A história oferece uma rica tapeçaria de temas que vão desde ética individual até o desenvolvimento comunitário e as complexas relações entre perdão e justiça. Um ponto crítico a se considerar é como a figura da esposa de Caim, embora não detalhada nas Escrituras, torna-se fundamental na narrativa de continuidade, simbolizando a esperança e a possibilidade de recomeço. Sua presença, mesmo que silenciosa no texto, nos lembra que por trás de grandes movimentos da história estão frequentemente aqueles cujas histórias não são amplamente contadas, mas que possuem um impacto profundo nas gerações futuras. Ao longo das eras, Caim e sua esposa se tornaram arquétipos utilizados para explorar a condição humana, a luta entre o bem e o mal, a consequência de nossas escolhas e a possibilidade de redenção. Estas são questões que permanecem eternamente relevantes, especialmente em um mundo que continua a batalhar com temas de reconciliação, justiça social e a busca por uma ética global compartilhada. No contexto atual, a história nos incita a adotar uma perspectiva de empatia e entendimento, reconhecer que todos carregamos o potencial para o erro, mas também a capacidade para o arrependimento e a mudança positiva. Ela nos incentiva a construir comunidades que não apenas toleram, mas que ativamente promovem perdão e novas oportunidades. Enquanto finalizamos esta exploração, convido você a refletir como podemos aplicar as lições de Caim e sua esposa em nosso cotidiano, construindo um mundo mais inclusivo e compassivo, onde cada indivíduo possa encontrar um caminho de volta à graça, independentemente de seus erros.
A história de Caim e sua esposa é uma das muitas narrativas bíblicas que nos desafiam a olhar além do texto escrito e buscar os significados mais profundos que podem guiar nossas vidas. Ela nos lembra que somos parte de uma longa tradição de aprendizado e reinvenção, e que mesmo nas situações mais difíceis há sempre uma esperança de redenção. Ao concluir, se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal para mais explorações fascinantes das histórias bíblicas e deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te intrigou nesta narrativa. Estamos ansiosos para ouvir suas reflexões e continuar essa jornada de descoberta juntos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui.